Vamos dar boa tarde nesse feriadão aqui para essas duas pessoas especiais. Para você que está aí do outro lado também, para participar de um bate-papo que o Vitrine Social e Saúde gosta muito disso. Eu gosto de saber de histórias. Eu gosto de saber o que mais te emocionou na vida. É igual eu falei pro Braga, você não é o Braga de hoje, essa construção vem de anos e anos ali atrás. Eu quero conhecer um pouquinho mais dessa história de vocês, porque não sei se vocês sabem, vocês foram muito importantes nesse momento do Vitrine Social e Saúde. Trazer o Diego, o Braga pegou na minha mão e do Rafa, falando coisas pra gente que a gente ainda não tinha nem noção, né? E eu falando exatamente hoje pro Rafa, né? A matemática não mente. Aprendi lá, ó, meia hora de conversa com o Braga pra gente entender que tudo que você vai fazer na vida, você tem que ter um planejamento. E muitas vezes a gente começa a planejar as coisas nos focos. Você já passou por isso? Ó, e é o Gamarra, eu vou deixar se apresentar. O Braga apresenta também. E eu sou Ina Márcia, eu tô aqui invadindo o perfil desses dois caras através do Vitrine Social e Saúde, que são pessoas muito especiais para nós aqui também. Então apresenta aí, Gamarra. Acho que o Muito pessoal já te obrigado. conhece, né? Apresenta aí, Braga. Pessoal que provavelmente deve conhecer a gente, primeiro agradecer pelo convite, né, e parabenizar não só pelo podcast, mas também pela atitude que você teve de fazer todo esse movimento em prol de algo maior, em prol de ver o sucesso, a realização do seu filho e também da sua família, né? Porque todo mundo abraça o sonho. Sou Gustavo Gamarra, a gente está aqui para compartilhar um pouco mais sobre nossas nossos acertos, nossos erros, nossa trajetória, sobre a parte de empreender no mercado fitness, fora do mercado fitness, ajudar outras vidas além da saúde, também com conhecimento. E ao lado de um cara, que você já falou aí um pouco dele, é um cara que eu gosto muito, sempre que eu posso, gosto de honrar a vida dele, porque é um ser humano que é um dos poucos irmãos que eu construí nessa jornada da educação física. O cara que sempre incentiva, colabora, contribui com outras pessoas, energia maravilhosa todos os dias, não mede esforços, pai da Manuzinha, do Miguelzinho que tá chegando aí, grande coach Braga. Valeu, Miguel. Obrigado. Primeiramente, obrigado, viu, Ina? Valeu, Obrigada Rafa, a que tá atrás vocês, dos viu? bastidores aí, pela amizade nova, né? E é um prazer poder estar contribuindo aí para o crescimento, para a linda trajetória que o Rafa vai estar construindo no decorrer aí. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Braga, muita gente não sabe meu nome, só me conhece como Braga. Mas sou o Vinícius Braga, conhecido como Coach Braga. Tudo começou esse nome há 7 anos atrás, quando eu resolvi fazer uma formação em coach voltado para a área de desenvolvimento pessoal. Então, isso é importantíssimo hoje, né? Principalmente Isso. na carreira profissional, independente da área. E assim, já estou no mercado já fitness há 15 anos, e além de ser personal, também sou empresário, e estou sempre organizando eventos esportivos, como torneio de beach tênis, corrida de rua. E também estou ao lado de um cara que me tenho muita admiração, tenho muito orgulho de dizer que é amigo, um grande irmão, meu irmão mais novo aí, que a educação física acabou nos proporcionando. Né, Gamarrinha? Isso Cara de aí. Monte Carmelo, que também não mede esforço para estar podendo ajudar as pessoas de alguma forma, que seja pelo menos com a palavra. E nós acabamos entrando aí nessa amizade, nesse contexto todo, através desse evento que nós trouxemos aqui em Uberaba, o Diego Ribas, para poder estar realizando o sonho do Rafael continuar a faculdade. E nessa parte de coach aí, a gente sabe que gerir as emoções é um papel principal na vida do ser humano. E Gamarra, me conta, assim, da sua infância, o que que te traz, o que que você acha que muitas vezes te traz hoje para o palco para falar, que eu sei que você dá muita palestra, né? Tem alguma coisa assim na sua infância que fez essa construção? Porque a gente sabe, né, o Braga, que a infância ali tem um papel muito primordial na vida da gente, é uma construção do ser humano ali nessa infância teve alguém que te inspirou e que hoje você fala assim, eu aprendi muito com essa pessoa e essa pessoa me traz lembranças.
Mesmo que essa pessoa não esteja hoje mais na sua vida. Tem muitas pessoas, mas a gente não pode deixar de esquecer, principalmente quando presente, quando pessoas que honram a gente, querendo o melhor, assim como a atitude que você teve ali com o seu filho, jamais eu vou esquecer a minha mãe, o meu pai, o que o meu pai e a minha mãe fez para mim na infância, é algo assim estrondoso de maravilhoso. Porque o que acontece? Quando ali finalizando a primeira infância, dos 7 para os 8 anos de idade, eu descobri um tumor na região do laríngeo, da traqueia, e eu era muito gordinho e gostava de jogar bola. E aí eu sofri alguns bullying ali bem normal de criança. Hoje em dia, até que não é, mas na época todo mundo Passava por zoava, isso, né? passava por isso. E o que acontecia? A obesidade infantil mascarava uma dificuldade de respirar. E essa dificuldade na respiração se dava por, ele gosta de correr, mas ele tá gordinho, tem que emagrecer. E não era bem assim. Eu tinha um tumor que já vinha se desenvolvendo a partir ali dos 6, 7 anos, e só com 9 anos de idade que a gente veio a diagnosticar ele ali. Mas foi numa hora assim que ou tira ou morre. Tava nos últimos, já tinha 8 centímetros, Grande. comprimindo a traqueia. E nesse processo foi muito fundamental o apoio do meu pai, o apoio da minha mãe. A gente é de Monte Carmelo e operou na medicina em Uberlândia. Todos os dias meu pai ia. Aqui nesse livro eu conto uma história de quando eu voltei a tomar água. Porque quando eu operei, fiquei alguns bons dias sem tomar água, fiquei em coma induzido, sem se alimentar. Porque quando aconteceu a cirurgia, tinha algumas variáveis, algumas complicações que poderiam acontecer. Uma era ficar sem falar, e a outra era ter que fazer outras cirurgias para reconstituir o sistema digestório. Graças a Deus, não precisou. Deu tudo certo. Então, na minha infância, eu destaco a minha mãe, meu pai e uma médica, que aqui eu honro muito dela, que é a doutora Marisa, que foi um anjo na minha vida, que se a gente não tivesse encontrado ela aí ao longo da jornada, talvez eu não estaria aqui. Que maravilha, né? E honrando, né? O que Deus ainda te deixou aí a fala, né? A gente Sim. sabe que hoje você tá aí levando para as pessoas conhecimento, né? E ajudando as pessoas da maneira que você pode. E você, Braga, conta para nós assim aquilo que o pessoal ainda não conhece e que foi importante para você lá na sua infância e que faz você ser esse pai maravilhoso que eu vejo aí nas redes sociais. Me conta. Bom, só relembrar a infância, né? É algo muito bom, muito importante, essencial, né? Mas eu sempre lembro, meu pai, já falecido há 3 anos, mas foi muito presente na minha vida, com o jeitinho dele, não era tão carinhoso, amoroso, mas era um cara presente, sempre me levava, foi um cara que sempre me mostrou o esporte, e foi através daí que eu comecei a gostar de esporte, né? Deixou um legado muito grande. Minha mãe também, pô, me criou, né, com muita sabedoria, com muita educação, e também sou muito grato aos meus tios, que também foram presentes para mim, na ausência do meu pai, porque meus pais foram separados, né? Quando eu tinha 2 anos de idade. E aí meus tios, assim, me espelho muito neles até hoje, né? Então, é aquela coisa, né? Nós somos os exemplos, né? Eles foram meus exemplos e por isso que eu sou muito presente hoje na vida da Manu e não meço esforço, nunca vou medir esforço. Manu já morou em várias cidades, eu tô sempre presente a cada 15 dias, no máximo 18 dias, porque filho renova, né, a nossa energia. Quando a gente tem filho, os propósitos mudam, os objetivos mudam, né? Aí eu faço aquela pergunta: será que se eu não tivesse tido a Manu há 9 anos atrás, eu seria o homem que eu sou hoje? Seria o profissional que eu sou hoje? Porque realmente as prioridades mudaram. É verdade. E quando você fala aí, né, de filhos, né, nos movem, nos mudam, nos moldam, eu que o digo, né? Porque o esforço às vezes é muito além daquilo que a gente pensa, Com né? certeza. E vendo vocês dois juntos assim, eu não tem como não pensar
na vida profissional dos dois, cada um de uma trajetória completamente diferente da outra, mas voltada para o esporte e o empreendedorismo. Como é que aconteceu esse encontro de vocês dois aí, esporte, empreendedorismo, tudo junto aí? Conta aí para Caraca, eu nós. duvido que a Mara vai acertar isso aí. Eu tô Ah, tentando, não, vamos fazer uma pegadinha, né? tentando lembrar quando foi a primeira vez que a gente Isso se aqui tá encontrou. igual relacionamento, conversa de relacionamento. Vamos Ó, ver quem vai acertar. Vixe, agora eu não lembro não. Hein, a gente teve em comum um grande amigo e mentor, que é o Thiago Panda. Deixar até um abraço pro Panda aqui, honrar ele. Foi um cara muito importante, principalmente lá antes da pandemia, no iniciozinho ali da pegada do digital. O Panda auxiliou ali a gente. E eu acredito, foi o Panda fez algum evento, um pouco antes do evento, a gente se conheceu, mas ali eu sabia que você tinha ido no evento, mas foi na inauguração, a primeira vez que eu encontrei o Braga, foi na eu lembrei, inauguração verdade. do antigo estúdio dele, que eu mandei uma mensagem para ele. Eu sou um cara muito focado em network, e o network você precisa ter intencionalidade. Eu falei, esse cara aqui, ele é bom. Esse cara é bom. Verdade. E eu gosto de me conectar só com pessoas boas. E o Braga estava fazendo um processo de antecipação da inauguração do primeiro estúdio dele. Eu mandei uma mensagem parabenizando e tal. Vi que ele era de Uberaba. Eu falei, pô, cara, eu vou ir aí na inauguração. E eu vim aqui para Uberaba para conhecer o espaço Verdade, e conhecer o Braga. Ina, Foi por aí, Ina, né? se eu te falar, tô calculando aqui, hein? 3 anos e meio só, mas parece que é muito mais, velho. Mesmo. 3 anos e meio? Surreal, mas 3 anos e meio de muita Intensidade. intensidade, essa é a palavra. Nós dois, a gente se conectou muito grande. Aí depois, ao mesmo tempo, eu comecei a namorar a Zélia, e a Zélia é de Monte Carmelo, então comecei a ir com frequência lá. Mas é verdade, eu nunca esqueci o dia que ele veio na inauguração do estúdio, ele fez questão de vir, prestigiou, me deu uma garrafinha dele de presente. E aí depois eu fui para Monte Carmelo, conheci a família da minha esposa, só que ao mesmo tempo eu já fui para dar uma aula, né, no estúdio dele. Olha que E ele legal. aprontou comigo. Eu falei, Gamar, Aprontou? aprontou, porque eu falei, Gamar, quantas pessoas que vai ter nesse aulão que você gostaria que eu desse? Que eu programei um Ah, umas treino, né? 5, quer ver? Aí Quando o ele falou? Gamar falou assim, ah, cara, vai ter umas 50 pessoas. Eu falei, ah, tranquilo até, beleza, vamos montar um treino assim, assim. Na hora que eu fui ver, não parava de chegar gente. Já passou de 70 pessoas Ah, não, lá. eu pensei que ele ia ser humilde, mas não, É. põe uns 5 lá pra você. Aí eu acabei dando uma aula Foi. lá para mais de 70 pessoas, foi top. Sozinho, sem vergonha alguma, tranquilo, fiz questão. E aí depois disso começou a fortalecer mais a amizade. Não tem uma vez que eu não vou em Monte Carmelo, entrei na cidade, primeira coisa que eu faço é ligar para ele. Isso aí já são 3 anos e meio já fazendo isso. Eu visitei Monte Carmelo, eu ligo para ele. Né, onde você tá, como é que eu faço para te ver? E a gente acabou criando esse laço, né? Porque hoje dentro da educação física da profissão, né, existe muito aquela coisa, concorrente, sabe, as pessoas ao invés de se unir, Uhum. os profissionais de hoje não têm essa mentalidade, sabe, de querer, de aceitar e ter humildade que um precisa do outro. Então Não faz nada grande só. eu e ele, a gente não tem dessa. Independente se tem a mentoria dele, eu tenho a minha mentoria, mas a gente tá sempre, quando um precisa do outro, é na hora, entendeu? Unir forças, né? E é engraçado que um dos primeiros cursos que eu ministrei, olha aqui, você falando, eu lembrei. Eu comecei a empreender. A minha vida foi assim, era jogador de futebol, cheguei no profissional, aí aconteceu um fato que meu pai infartou na minha mão no meio de um campo, eu já tinha perdido a minha mãe, voltei para Monte Carmelo para cuidar do meu pai, falei, o que eu vou fazer da vida? Eu já estudava educação física e tinha feito estágio em alguns lugares, porque eu machuquei pelo Uberlândia, e comecei a analisar a parte de empreender uma clínica de fisioterapia de lá. Falei, opa, eu vou montar a minha academia aqui. E então, no momento que eu estudava, eu já empreendia, tinha responsável técnico e tudo mais, já tinha colaboradores, mas empreendendo. E no dia que eu formei, olha como que foi o dia que eu formei. A
A gente conversando, o Braga, pô, eu já tinha feito um curso, era Encontros de Personagens, que você tinha feito aqui, uma edição, essa foi a segunda. Eu tinha feito um curso aqui em Uberaba, para personagens trans, e ele falou, pô, Gamarinha, vamos fazer aqui, não sei o que. Eu falei, bora, Braga, só que esse dia aí eu tenho que apresentar meu TCC. Aí eu falei, jogo o curso pra tarde, vou organizar, vou lá em Uberlândia, apresento, vem aqui pra Uberaba. Então, no dia que eu apresentei o TCC, lá em Uberlândia, à tarde, eu e o Braga ministrou um curso aqui, umas 13 pessoas 13, 15 pessoas no no meu estúdio. abaixo ali no estúdio dele, no antigo estúdio que ele tinha. Onde que era o seu Em estúdio? cima da build construtora. Ah, Cima ali da onde antiga era a Vox, Vox, isso, ali perto de cima. de frente ao fórum ali, né? Isso, bem menor. Então, quando eu tava fazendo a Vox, eu fiz Vox com um menino que trabalhava lá com você. Gustavo. Eu fiz Vox com ele ali. Legal. E foi um momento muito importante para nós. E a gente estava falando isso daqui antes de começar essa live e agora no YouTube para gravação. O quanto que a oratória é importante, né, Braga? Comunicação hoje é habilidade milionária, né? Quem se comunica bem, vende mais. Essa é a verdade. Comunicação é tudo, né? A gente preza muito por isso aí há anos. Sempre tivemos muito bons comunicadores com a gente. E isso acabou nos motivando, né, a melhorar a nossa comunicação e oratória. Tanto para falar para poucas pessoas, quanto para falar para muitas pessoas. A comunicação, se falando. Jesus, né? Acorda, Olha aí, gente. acorda. Ei, meu Agora é Deus do horário, céu. voltando Que da que soneca. Tá voltando da soneca. Gente, lá na prefeitura eu fico deixando esses negócios já funcionando. Quando a gente fala da comunicação, como o Braga falou, a gente sempre teve ali grandes exemplos, né? E não tem como. A gente comunica todo instante. Todo instante a gente vende alguma ideia, alguma visão, alguma estratégia, algum negócio. E é muito importante pontuar, tem uma pesquisa de Albert Menheim, se eu não me engano, que a comunicação ela é 93% não verbal e 7% verbal. Desses 93%, 55% são gestos, posturas e 38% é o tom de voz e como a gente fala. Então é muito importante a gente entender que a comunicação não é o que a gente está falando somente. Eu costumo brincar nos cursos que é 7%, mas é igual um corte tramontina. Dói, machuca esse 7%. Então a gente precisa entender bem o que vai falar, a estratégia antes de se posicionar. Então, se a gente não aprende a comunicar, a gente fica para trás, né? E onde vocês dois estavam ali na pandemia, na vida de vocês, assim? Como vocês estavam ali? Porque hoje nós estamos em 2025. E em 2020, em plena lá 2019, né? Plena pandemia ali, que todo mundo teve que fechar. Nós passamos por isso também, que eu e o Elias, nós somos cirurgiões dentistas. O que vocês estavam vivendo naquele momento e o que vocês fizeram para sair desse imbróglio aí que todo mundo passou, né? Tá preparado para ouvir? Ai, claro! Moçada, prepara, viu? Que Prepara o lencinho. que a superação foi grande, muito grande. Foi um baita desafio, né? Eu tinha uma academia maior, no formato de hora marcada também, 300 alunos, 13, Nossa! 13 funcionários de carteira assinada, 13, sozinho, sem sócio, filha pequena também, morando fora. E aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia e eu precisei fechar as portas. Era uma das academias mais top de Uberaba, numa avenida ali na Santos Dumont, em frente o Dumont CrossFit, em frente o... Como é que chama aquela espetaria? Dumont Espetaria, né? Sim, sim. Entendeu? Bem ali de frente. Então, eu fiquei lá durante 5 anos, estava no auge, organizava eventos ali na porta direto, corrida de rua, bombando. Aí veio a pandemia, eu precisei realmente fechar as portas, não sabia o que fazer, ninguém tinha uma resposta. Meu pai não sabia como falar, minha mãe não sabia, ninguém sabia. E eu sempre segui muito minha intuição, meu coração, né? E aí, realmente fechei as portas. Minha avó morava sozinha. E aí eu falei, o momento é agora, né? Fazer companhia para ela. Por que não montar um estúdio lá dentro, né? E aí eu precisei vender muitas coisas.
Eu fiquei com uma dívida de 110 mil, 107, vou aumentar não, 107 mil reais de dívida, acho que o Gamarra sabe disso. Dentro dessa dívida estava o acerto de 13 funcionários de carteira assinada, devolução de cheque, de boleto, de dinheiro para aluno, aluguel atrasado que eu fiquei devendo para o dono do imóvel e banco. Mas eu tive muitos aprendizados mesmo. Um dos aprendizados que eu mais tive foi o seguinte: deve o banco, mas não deve as pessoas não. É. Porque as pessoas podem falar de você, mas o banco nunca vai falar de você. O banco pode ter juros e tudo mais, mas... E assim, na época... E o quando banco também aconteceu... nem vai parar na sua porta e bater, né, Na Paty? época, minha ex-sogra, ela comentou comigo, ela virou e falou, olha, decreta falência. Decreta falência que você não precisa pagar pra ninguém. E eu virei e falei assim, né, refleti, eu namorava uma outra moça na época, advogada até, ela virou e falou assim, enquanto você estava no sucesso, estava todo mundo com você, enquanto você estava bem. Não é porque veio a pandemia que você vai deixar todo mundo na mão. Você vai dar a volta por cima. Aí eu refleti, eu falei, não foi essa criação que eu tive, né? Decretar falência é muito mais fácil, eu não gosto de coisas fáceis. Eu gosto do difícil, foi isso que me motivou. Foi aí que eu vendi muita coisa, espelho, ventilador, até papel toalha eu vendi. Sabe que era da academia que eu não ia precisar mais, alguns equipamentos, pesos. Montei um estúdio na garagem da minha avó, no quintal de casa da minha avó. E aí ali eu realmente comecei a entender que o famoso menos é mais. Às vezes um espaço menor você consegue faturar mais do que um espaço maior. E eu botei uma meta para eu conseguir pagar essa dívida em um ano. Eu consegui pagar ela em 11 meses. Parcelado eu consegui. Então assim, foi um baita aprendizado, principalmente financeiro. Financeiro, porque a gente na educação física a gente não aprende finanças. Não Não, existe isso. nenhuma Eu profissão. eu não vim de uma criação, meus pais nunca foram donos das coisas para poder me ensinar, né? Então, esse foi o maior aprendizado que eu tive aí. Deve o banco, mas não deve as pessoas. Esse aprendizado aí é forte e é bom. A pandemia, pra mim, foi assim, um momento que eu tava começando a ver dinheiro, mas era um dinheiro que ia começar a ser reinvestido dentro do negócio. Então, as primeiras obras que eu fui fazendo dentro da academia, eu tive que parar elas. E quando aconteceu a pandemia, eu falei, opa, e agora? Como o Braga falou, ninguém tinha resposta. Não, ninguém. Nenhum segmento tinha resposta. Muitas pessoas talvez acreditavam que ia ser 15 dias, 30 dias. Porém, o que eu entendi? Teoricamente, agora eu tenho mais tempo. Eu preciso me desenvolver em um outro lado. E dentro da pandemia, a gente já tinha ali uma quantidade boa de alunos, acredito que já estava com mais de 200 alunos. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para que essas pessoas não fiquem paradas e para que eu também consiga continuar tendo uma renda aqui. E aí eu parti para online. Ali eu comecei a dar os primeiros passos com programas. Eu já tinha feito, na verdade, 2 programas de emagrecimento de muito sucesso antes. Fazia algumas ações de marketing que chamavam muita atenção, sem ter noção do que eu estava fazendo. Hoje eu entendo o que era, mas na época já fazia muito sucesso ali na nossa cidade. Porém, na pandemia eu falei, opa, vou utilizar esse tempo para me capacitar. Porque eu me capacitando aqui, depois eu consigo alavancar. Eu tinha essa cabeça. E mesmo assim, a gente conseguiu trazer mais alunos do que tinha, com programas online, fazendo lives, procurando o que as outras pessoas, os outros amigos estavam fazendo, que estava dando certo, em grupos de mentoria, a gente conversando. Então eu vejo que a pandemia, obviamente, teve muita pessoa que quebrou, perdeu dinheiro, tudo mais. Teve muita pessoa que ficou ali multimilionário. Mas, na minha situação, foi um momento que eu vejo que foi de crescimento. Graças a Deus, a gente lá não perdeu nenhum familiar. Né? Mas foi um momento de muito crescimento pessoal e profissional.
na parte de desenvolver estratégias, entender de marketing, aprimorar vendas, aprimorar a parte de finanças. A pandemia trouxe uma bagatela, um know-how que ajuda muito nos dias de hoje. Eu tô vendo assim, né? Eu escuto a história de um, a história de outro. Ele já estava bem na nossa frente, né, Braga? Com questão de marketing, ele já tinha noção disso. Você já tinha noção desse marketing hoje que você usa, já desde lá de antes da pandemia, que você já me falava que já preparava ali corridas e tal. Ah, o Braga Mas, tinha. mas você já tinha essa noção mesmo, Já, assim? já, já. Sempre gostei de marketing. Quando foi Sempre. para eu fazer meu TCC na faculdade, eu lembro direitinho, um professor foi me orientar e virou e falou assim, Braga, quando você terminar a faculdade, especializa numa pós-graduação voltada para marketing. Dá para ver o tanto que você gosta, é nítido. Então é uma coisa minha, né? Eu sempre gostei de estudar marketing. Marketing hoje é tudo. Marketing é Nossa, tudo, é. né? É aquela coisa. Até ontem eu assisti um podcast do Rony, que foi dono da reserva, até postei, junto com o Fala João, João Branco, que foi o cara do marketing do McDonald's. Então, assim, eles falam muito sobre isso, né? Qual que é a marca que você quer deixar na vida das pessoas? As pessoas têm que lembrar de você, entendeu? E aqui em Uberaba, falava em treinamento funcional, era o Braga, Hum, entendeu? sim. Então, assim, falou em atendimento personalizado, falou em atendimento Prime, encantamento ao cliente, organização de eventos, Braga, entendeu? Então, porque eu sempre gostei, sempre estudei isso, né? Aí depois comecei a estudar sobre o significado das cores. Cada cor tem um significado, Ian. Isso é muito massa. Por que o laranja? Entendeu? Por que o gamarra? O gamarra é o verde. Entendeu? E assim, o gamarra ele já começou na frente, em questão de idade. É, então, eu, assim, a gente vai Ele é muito maduro para a vendo idade isso. dele. Muito. O Gamarra fez 26 anos agora, né? Eu tô com 33. Mas o Gamarra, desde quando eu conheço ele, acho que desde os 20 anos, ele já estuda. Mas por quê? Ele sempre viajou para estar em ambientes diferentes. É, por Isso conta faz a do diferença. futebol já, né? É, Que ele levava ele em vários também, mas lugares, não só né? isso, né? Desde quando ele começou a fazer faculdade, ele começou a fazer cursos fora. Por quê? Monte Carmelo é uma cidade pequena, ele não tinha referências. Ele começou a ir Sim. até as referências dele fora, como eu também fiz a mesma coisa. Sempre gostei de viajar. Aqui em Uberaba, pô, né? É maior que Monte Carmelo, mas as pessoas não eram de ficar se atualizando. Não. Eu não tinha uma referência aqui em Uberaba, né? Então, assim, sempre gostei. E aí, a hora que eu comecei a entender o jogo do marketing de vendas, aí foi ficando mais fácil e a gente começou a apaixonar mais. E a gente vendo aí, vendo a importância, porque hoje o mercado lá dos seus alunos também, as pessoas estão com a questão de vida subiu muito, né? As pessoas hoje vivem muito mais. E nós também, mais velhos, podemos aprender isso, né? Às vezes as pessoas me veem falando, mas dentista fala, ou eu não falando, eu aprendi a falar. Eu aprendi também que eu tenho que ouvir o outro para me absorver. Eu estava falando da dificuldade que eu tenho muitas vezes de ler e tudo, mas de ouvir não. E o que o Braga falou hoje, o que você falou hoje, eu guardo aquilo ali na memória, vou usar lá na frente, diante de um problema que eu Sim. tiver e tudo. E aí eu fico vendo vocês dois tão jovens aí sendo referência para as pessoas. E eu gostaria muito, Braga, que você e o Gamarra falassem disso, da vida de vocês como referência. Hoje vocês sabem que são referência para algumas pessoas. E qual pessoa assim que você sabe na sua vida, Braga, que fala assim: olha, eu fui referência para essa pessoa num momento mais difícil da vida dela? Porque você também teve essa pessoa para ser referência na sua vida. Você teve alguém que te deu a mão, né? Você foi lá ficar com a sua avó, mas dali você entendeu que você poderia reconstruir sua vida, vamos dizer assim, né? Através daquele momento tão difícil. Tem alguém assim para vocês dois, viu? Tem. Você quer que venha mais pra linha familiar? Para onde Profissional? você Vou quiser. trazer pra linha um pouco mais Profissional. profissional. Olha, o que aconteceu? Eu vou contar uma história. Meados, um pouco depois da pandemia, em Monte Carmelo, teve um surto ali de suicídio. Teve um surto de suicídio.
E teve muitas pessoas queridas. E como é uma cidade pequena, são ali as famílias se relacionam. E a minha academia, como tem uma quantidade boa de alunos, aconteceu uns vou te falar de quatro suicídios ali dentro de um período de 8 meses a um ano na cidade. De pessoas conhecidas, então abalou muito emocionalmente várias pessoas da cidade. Uhum. E dentro disso, estava interligado diretamente com alguns alunos da academia. Ou era mãe, ou era irmã, ou era filha de pessoas que se suicidaram. E além disso, teve um dia que me marcou muito, que juntou com toda essa história, uma aluna. Eu lembro que era no horário das 18 horas. Tem um tempo já que eu não ministrava aulas ali, faço um processo mais de conversar com as pessoas, de um RP, relações públicas ali mesmo, socializar, entender as dores, as dificuldades, direcionar ali dentro da academia. E esse dia eu já estudava muito sobre comportamento humano, desenvolvimento humano, e eu vendo uma aluna que era recorrente ali na academia, falei, hoje ela tá diferente. E aí eu chamei ela, falei o nome dela, e chamei ela, falei, vem aqui, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Eu tô te achando assim, 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 assado. Aí ela desmoronou e falou, Gama, eu tava, e aí mostrou a foto. Falei, posso pegar meu celular? Eu falei, pode. Mostrou a foto, tanto de remédio que tá. Falou, Gama, eu ia me suicidar agora. Só que aí a gente tinha, antes, por exemplo, o horário era 6 horas, umas 5h40, mandava, pessoal, já começa o horário das 6 horas. E chegou a mensagem da nossa equipe confirmando no grupo da academia para vir treinar. A hora que eu vi a mensagem, eu falei, eu vou pra academia. E aí eu falei, caramba, velho. E aí foi acontecendo uma situação ali comigo, ela contando, a mensagem chegou, ela deixou os remédios lá, foi pra treinar, eu conversando, e ela chorando, e contando da vida e tudo mais. Eu falei, gente. E nesse processo eu comecei a ficar mal. Como? Eu fui me tornando uma esponjinha. Porque um conversava, outro conversava, e outro conversava, e eu não estava conseguindo lidar com as emoções dos alunos e tudo mais. E aí o que eu peguei? Eu fui me desenvolver, me formar como coach, PNL, head trainer, treinador sistêmico, experiencial, para eu conseguir entender como que era esse processo de formação de crenças, depressão, ansiedade, como ressignificar. E dentro de toda essa jornada, teve esse primeiro cunho, que foi com essas pessoas através de uma dor tão grande, que foi suicídio lá na nossa cidade. E eu via que, como um líder de várias outras pessoas, mesmo jovem, mas como líder, eu tinha que me desenvolver. Porque senão, aquelas pessoas tinham uma imagem, de confiança, de autoridade e conversar. E isso é muito importante, porque hoje o Braga também, a gente tem um papel de mentor, além de professor, Sim. na vida de outras pessoas. E quando você assume esse papel, você tem uma responsabilidade muito grande. Não é sair falando à torta direita qualquer coisa. Não, gente, porque isso tem um impacto muito grande na vida de outras E pessoas. dando opinião na torta direito, né? Isso para alunos ali da academia. Agora, profissionais que são outros personagens, donos de academia, tudo, tem várias outras pessoas, como o Braga, assim, também, que a gente já auxiliou. Tem pessoas que eram estagiários, abriram o seu espaço, foram sócios, depois abriram o seu espaço. Tinham pessoas que eram donas de espaço, mas não conseguiam conversar. Em um treinamento comportamental que eu fiz, pela primeira vez, com mais de 30 anos, conseguiu pegar o microfone e falar. Hoje é um cara que consegue fazer vários vídeos, atrair alunos para o espaço dele, para programa digital. Então, a gente conseguiu. Eu vejo que estamos conseguindo e conseguiu a impactar de forma positiva em muitas vidas. E isso, tem pessoas, dentro da minha crença, tem pessoas que já vêm com a predisposição. Mas a
predisposição não adianta nada se você não se colocar em movimento. Então, aqui hoje, tanto eu como o Braga, a gente se desenvolve. Vindo para cá, a gente falando de investimento em uma mentoria. Isso é algo que não é por acaso. E qualquer outra pessoa que estiver vendo aí, que é dono do seu espaço, que tem como personal, qualquer outro empreendedor, você precisa desenvolver nessa linha. Porque tem pessoas que te veem como autoridade, entendem que você tem uma grande influência e a sua palavra tem peso na vida dessa pessoa. E aí, se vier para a área do fitness, Braga tem vários produtos, a gente tem também, tem a mansão, tem o Personal Prime, a gente tem dos Stars. Então, isso é muito importante a gente pontuar, que tem dos dois lados. Braga também deve ter histórias maravilhosas. Tem, Braga, aí. Tem. Tocando nesse assunto delicado Compartilha aí, né, com a que gente. o Gamarra falou sobre suicídio, né? Há uns anos atrás eu trouxe a franquia da Velocity para Uberaba, né? Foi eu que trouxe juntamente com o Vitor, o grande Vitor. E nós resolvemos trazer porque era tendência do mercado, uma aula inovadora, juntamente que envolvia que parte de iluminação, música, dançava em cima da bike e tudo mais, mas ali trabalhava muito o lado mental. E um cara de nome em Uberaba, que eu não vou estar citando, tá? Quando acabou a aula, ele veio me dar um abraço, me agradecer. O cara com uma condição financeira muito alta. Ele chorou a aula toda. E ele falou que ele estava prestes a suicidar. E aquela aula salvou a vida dele. Obrigado por ter trazido uma aula desse nível para Uberaba. Eu tô amando, tá me fazendo muito bem. Deixei o preconceito de lado, que eu achei que as aulas da Veloz eram somente para mulheres e tudo mais. Então, assim, você fala, uau, né? Durante aquele momento ali, você ia trabalhando o emocional das pessoas? Eu Isso, não Braga? dava aula de bike. Ah, Eu não era o professor, sei. eu só fui o empresário Que que trouxe. que investi. Mas eu ajudei na parte de treinamento, de treinar os professores para isso. E os professores estavam muito bem treinados também pela franquia e eles falavam palavras motivacionais durante Nossa, a aula. gente. Tinha um momento que apagava as luzes, todo mundo ficava no escuro, o professor colocava uma música, né, tranquila e falava algumas coisas e isso mexe com as pessoas. Tem a pessoa que arrepia, tem a Nossa, pessoa que emociona. só de você contar, É eu muito já... bonito. Existem essas aulas até hoje. Eu sugiro você estar fazendo as aulas. Vale a pena. Ah, mas eu não consigo. E todo mundo consegue. Cada um faz no seu ritmo. Não tem dessa. Tá? Então é uma aula divertida e também ao mesmo tempo o lado mental é transformador. Né? E acaba saindo barato, né? Mas em termos do lado profissional também, pô, tem vários cases de sucesso aí, dos meus mentorados, né? Pessoa que tinha um sonho e abriu um negócio, não sabia como, não tinha coragem, porque nunca teve o apoio de ninguém, fui incentivando, a pessoa abriu, a pessoa é grata. Então, assim, isso é bonito, né? Acho que os nossos propósitos são muito parecidos, que é mais servir do que ser servido. Então, assim, quando a gente sabe, tem clareza dos propósitos da gente, a gente faz assim, com a maior boa vontade. Naturalmente, né? É natural, não tem nem como às vezes explicar, ah, Braga, pô, você sabia que você fez isso, você tem essa importância, às vezes a gente nem vê. Mas é natural, isso é da gente, né? Isso não, não vou dizer assim, não existe treinamento para isso, não existe curso para isso, né? É algo que realmente é da gente, faz bem pra gente. Então, quando a gente faz coisas por amor, né? A gente recebe o amor também. E tem muita coisa, como o Braga falou aqui, e você tinha trazido um pouco antes o assunto da pandemia. Recentemente, agora, em maio, a gente ministrou um curso da certificação STARS lá em Monte Carmelo, que é para pessoas que estão ali, estagiários, está começando a jornada, trava a parte técnica e um pouco de desenvolvimento de carreira. E os professores que a gente levou são pessoas que são como nós, empresários, já têm um espaço, mas que gostam muito também da parte técnica, tem essa habilidade e queriam entrar no ramo de curso. E aí a gente criou a certificação, levamos lá. E é muito importante, a gente faz algumas coisas. Por exemplo, o Braga todo dia grava vídeo ali, tchilili, fala galera. E aquilo anima algumas pessoas que talvez a gente nem saiba. E na pandemia, um rapaz que hoje ele é mentorado nosso, ele foi
ele era, como se diz, eu era calouro dele na faculdade, ele estava na minha frente, formou antes. Mas quando estourou a pandemia, como eu vim bem forte ali pro lado de fazer programas de emagrecimentos no digital e tudo mais, ele começou a se inspirar. E lá no curso, nem eu sabia, ele começou a contar uma história que se não fosse o que na pandemia, os vídeos que ele via, depois ele veio me procurar, mandou mensagem, falei, cara, faz isso, a gente já mentorava, nem sabia, Nem tava, sabia o que tava fazendo. ó, vai por aqui que você não erra e tudo mais, pega aqui. Ele falou, cara, se eu não tivesse conversado com aquele, ele usou até o termo menino na época, talvez eu não estaria aqui hoje, não teria o meu estúdio, não teria o meu espaço, porque no momento de maior dificuldade eu não sabia nada como eu criava o meu programa de emagrecimento, o meu produto digital. E vendo o Gamarra fazer, eu chamei ele, ele me ajudou, eu fiz e me auxiliou a passar esse momento. Por exemplo, Monte Carmelo é cidade menor. Cidade menor você não morre de fome, não, gente. Eu brinco, eu brinco, Pode falar, não. Essa é nova. eu brinco o seguinte. Ah, não, mas é verdade. Eu brinco o seguinte. Ambientes e ambientes, Braga. Uma cidade do porte de Monte Carmelo é o seguinte. Se você ganhar um salário mínimo, você vive. Se você ganhar 10, você vive. Ganhar 100 salários mínimos, você vive bem também. Porque, pô, ainda tem aquele cara da notinha na esquina, tem aquele mercadinho ali, tem aquele outro. Então, é filho de tal pessoa. Agora, se você já coloca num ambiente igual Uberlândia, já muda um pouquinho. Você não vai para debaixo do viaduto. Agora, em São Paulo, se você já morcegar um pouquinho mais, se você não se colocar no movimento, aí você tá enrolado, você não consegue avançar, viver ali bem. Então isso é muito importante, o Braga falando, e você também trouxe a parte da pandemia, me lembrou desse aluno falando sobre isso. Então, muitas das coisas que a gente faz, é importante a gente ter coerência, ética, trazer os nossos valores muito bem conceituados, porque tem muitas pessoas que a gente nem imagina que se inspiram na gente. Me fala uma coisa agora, individualmente vocês. O Braga hoje são quantos produtos? E você, Gamarra, são quantos produtos hoje? Vocês dois são produtos, né? Vou falar. Vamos lá, né? Vou começar pelo Estúdio Braga. Hoje o Estúdio Braga é o meu maior produto hoje, onde o faturamento é maior, né? Estamos aí com 142 alunos. Bom, outro produto, eu tenho um workshop de treinamento funcional avançado, que é mais voltado para estudante de educação física. É um ticket mais baixo, R$ 50. É um sábado à tarde toda, onde ele vai aprender na prática mais de 100 exercícios funcionais avançados. Logo em seguida eu tenho a formação personal Prime, são 2 dias de evento, o dia todo, onde é uma formação mesmo. O personal ele aprende, pode ser estudante ou formado, né? Ele aprende o poder da comunicação, ele aprende estratégias de marketing digital, ele aprende técnicas de venda, ele aprende sobre autoimagem, né? E logo em seguida eu também tenho agora a Mansão do Braga, onde eu sou pioneiro hoje, né, e único. Eu ensino o personal trainer a abrir o próprio negócio dentro de um evento de 3 dias. É tipo um reality show, é uma imersão. Então é somente aquele personal trainer que quer abrir um negócio. Seja um estúdio, que seja uma academia. E dentro dessa imersão, que a pessoa dorme lá, né? Café da manhã, almoço, janta, ela dorme lá. O network é muito grande. Então ela aprende com outros profissionais que já estão no mercado há anos e que vão trabalhar o quê? Gestão de pessoas, gestão administrativa, vamos falar sobre atendimento, sobre técnicas de venda, vamos falar sobre encantamento ao cliente, até a parte de finanças também a gente bate muito na tecla. Nesse ano agora eu vou estar levando uma arquiteta para falar sobre o tanto que é importante a estrutura do espaço, que isso vende hoje, né? Então tenho aí esses 5 e tenho mais, né? Que é organizar o Braga Produções, onde eu adoro organizar eventos esportivos, que seja corrida de rua ou torneio de beach tênis. No ano passado eu fiz parte da organização do torneio mundial de beach tênis, que aconteceu aqui na cidade de Uberaba, e aí eu fico como locutor do evento, né? E corrida de rua, eu já trabalhava com isso antes da pandemia e aí agora esse ano eu voltei.
firmado aí, né? Fez aquela lá da BCZ que deu Foi mais recorde, de né? 1.000 Mais de 1.000 pessoas, pessoas, né? né? Foi Nossa, e incrível. eu não aproveitei o evento do Braga para Com divulgar o direito a Diego. espetinho à vontade para todo mundo Olha, no final, vale maravilha. chopp pra galera, então o tempo todo focado aí na experiência do cliente, na experiência do corredor, né? Aí você vai me perguntar assim, como outras pessoas me perguntaram, Braga, como que você dá conta? Né? A agenda do menino aí. Como você dá conta? É entender uma coisa, né, pessoal? É, tudo tá dentro do meu próprio segmento, que é o quê? Fitness, saúde. Eu não tô vendendo botina, eu não tô vendendo colchão, eu não tô vendendo outras coisas que eu não entenda, né? Então eu tô o quê? Falando sobre o quê? Exercício, atividade física, esporte, saúde, bem-estar, vendas, marketing, encantamento, tá tudo relacionado ao que eu já vivencio há anos, né? Então, por isso que a esteira de produtos aí é muito grande. E como que eu consigo? Eu vejo que realmente vale a pena eu colocar energia ou não, porque o tempo da gente hoje é precioso, né? Sim. E claro, o que eu vou falar aqui agora é mais importante, sempre com pensamento estratégico. Eu e o Gamarra, a gente conversa muito sobre isso, tudo é estratégia. Tudo, tudo, Intencionalidade, tudo, né, tudo, tudo. gente? Se a gente falar que não, a gente tá sendo irônico, mas tudo tem que ser. E a pessoa ela tem que entender. Se ela quer crescer, tem que ter um pensamento estratégico. A gente tá aqui, pô. É um pensamento estratégico. Sim, ele Tá, saiu lá de Monte é um Carmelo. pensamento Não é à estratégico. toa, né? Não, Tem não dois é. celulares filmando ao vivo no Instagram. Estratégia. Mais o YouTube aqui. Camiseta verde, estratégia, Braga com a logo dele, estratégia. A hora que a pessoa começa a entender o poder disso, que é isso que vende, que é isso que faz ela se tornar autoridade, que é isso que faz ela vender mais, aí o jogo muda. Mas as pessoas não entendem isso. Aí você pode estar perguntando, Braga, Gamar, mas da onde que vocês tiram isso? Aí eu vou deixar ele responder. Tem muito lugar, né, Braga, que a gente se capacitou e capacita para isso. Olha lá, voltando nos produtos, né? Hoje eu tenho duas empresas de CNPJ aberto, a Gamarra Fitness e a Fitness Business School, que é a FPS. Na Gamarra, a gente tem um produto físico, que é a academia, os treinos ali dentro das modalidades. Tem também os programas de emagrecimento, que podem ser presencial, digital, de 7, 14, 21 dias e 90 dias. E tem a nossa consultoria também. A consultoria ela é um acompanhamento individualizado. E aí pode ser 1 ano, enfim. A gente depende do desejo da pessoa. Junto com a GF Run, que é o nosso grupo de corrida. Agora, quando eu trago aqui para Fitness Business, a gente tem alguns infoprodutos, mentorias e presencial também. Os infoprodutos a gente trabalha tanto para personal quanto também para quem quer abrir e tem já o seu espaço. Eu tenho programas de cursos, mini cursos. O primeiro é o Viral Fitness, que é de R$47, que é para ensinar a pessoa como ela cria conteúdo no Instagram e algumas estratégias de vendas para ela conseguir conquistar no mínimo 5 alunos, seja personal ou seja dono de espaço. Vem depois por Stars Pro. Stars Pro ele já é um pouco mais tem um pouco mais de conteúdo, que já entra a parte de inteligência emocional, já de comunicação, além das estratégias de postagem. Depois a gente vem para a mentoria Stars, que é um acompanhamento de 3 meses, onde a gente faz uma aceleração eutagógica no negócio da pessoa, baseado em 6 pilares que eu considero fundamental. E aí a gente tem o Elite Stars, que já é mais para empresários, é para quem já fatura acima aí de 25, 30 mil reais, quem já tem colaboradores. Não é um jogo para quem está começando. O papo já é outro. Dentro também do encontro que a gente faz presencial do Elite Stars, do grupo. E o podcast, que é o Comendador Talkings, onde a gente traz convidados que são mentorados, quem são parceiros de negócio, livros que a gente compartilha ali dentro também. Tem esse hub aí no mercado fitness, tem esse hub. E ainda mexe com a rocinha lá e agora entrando no ramo de imóveis aí de casa. Nossa, meu Deus, eu vou acabar. Então, assim, onde tá essa agenda, né?
Ainda sai lá de Monte Carmelo, vem aqui prestigiar a gente. Além, a gente esqueceu, os dois esqueceu aqui. Além das palestras. Hoje eu tenho uma parceria grande com um dos maiores softwares do país de gestão de academias, que é a NextFit. Então eu palestro nos principais congressos, eventos do mercado, em vários estados, Chapecó, São Paulo, Espírito Santo, representando a NextFit. Então a gente ainda tem a palestra com a parceria e as palestras individuais em eventos de parceiros. Eu tô assim, né? Pensando como que funciona essa agenda funcional de vocês aí, como que ela é na realidade. Tem que ter equipe por trás, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Processos, né? Então a gente precisa de ter. É importante falar o seguinte: todo líder é assim. Então, assim, como que vocês conseguem, tal. O líder, nós temos algumas características parecidas, que é o que nós somos executores. A gente vai lá e faz. Se vai dar certo ou não, no caminho a gente vai saber. Não fala isso não, fala isso não. Mas assim, é claro, a gente faz, né, o que a gente tem uma experiência, entendeu? O que a gente não entende, a gente vai procurar ajuda, né? Mas nós somos executores. E outra, o líder ele quer ser visto o tempo todo. Então quem é visto é lembrado, a gente quer ser lembrado de alguma forma, principalmente no nosso segmento, na nossa carreira, né? Então, assim, hoje, quem tem mais atitude, quem tem mais ação, quem tem mais posicionamento, sai na frente. Sim. Sai na frente. E quando vocês falam assim de executores, eu fico imaginando, né, a minha loucura de não saber fazer nada, mas foi o maior aprendizado que eu tive na vida é fazer esse evento, sabia? O Braga não falou não, mas ele ajudou nós até no nosso evento, né? Ele faz o evento dele. Ainda foi parceirão nosso. Mas eu falei, viu, Rafa, dele no início ali, de meia hora de estar com ele ali e ele abria a minha mente do Rafa da gente. A gente tava totalmente perdido, né, Braga? Assim, quase desistindo. Tava cru. Braga me mandou assim, Gama, você quer saber desse evento? Não. Falei, me manda a página de evento. Não tem isso não, Gama. Falei, como que não tem? É o Diego vindo aí. Aí foi falando, falei, senhora da Abadia, Deus que olha. Deus acode. Deus tá que vendo? olha. Deus às vezes ajuda a pessoa na ignorância. Mas se é uma coisa que eu e o Rafa, a gente teve sabedoria, foi em pedir ajuda. Sim. Você concorda que nós fomos lá e nós pedimos ajuda? Aí toda pessoa a gente pedia ajuda. E todas as pessoas que a gente pediu ajuda contribuíram. Assim, ó, eu tenho uma premissa comigo da seguinte forma. Isso eu aprendi muito com a minha mãe, que era professora. Que independente do estágio que você esteja de vida, você tem que estar disposto a aprender. Porque sempre alguém vai te ensinar. Dependente da classe social daquela outra pessoa, do grau de estudo daquela outra pessoa. Em Monte Carmelo a gente tem muito contato com pessoas mais velhas um pouco, idosas, antigas. Tem o seu Djalma. O seu Djalma é o avô da minha namorada. Eu aprendo demais com ele. Ele não vai falar bonito igual os mentores, não, mas a potência da palavra, da experiência, isso ajuda demais. Se a gente tiver com um ego grande, uma casca grande, não adianta. Você cai, porque é complicado. O dia, o mercado é volátil, a vida é volátil. Hoje com a internet, então, nem se fala. Esse negócio de estabilidade, como se diz aí o Flávio Augusto, não existe. Não existe. Não existe. Então a gente tem que estar a todo momento, apto a aprender. E eu gosto muito, a gente falou aqui sobre a palavra da intencionalidade. Gente, você tem que ir, o que você precisa aprender? Pergunta para quem já sabe. Porque ajuda demais quando você está falando em um evento da dimensão que você fez. 30 minutos você conversou com o Braga, que já fez vários outros, já te acelerou muita coisa e com toda certeza evitou você perder dinheiro, você perder tempo e passar vergonha. Né? Porque o que estava programado para acontecer, né? Eu passar uma vergonha.
né? Mas, nossa, eu fiquei muito feliz, assim, do aprendizado, sabe? Das pessoas. E talvez pela pureza minha e do Rafa, da gente não tá nem de salto, né? A gente tava era descalço mesmo, de saber chegar nas pessoas e pedir ajuda. E foi Eu, um sucesso. eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez. Acho não, tenho certeza. Pedir ajuda para quem sabia. E ver de vocês assim, de uma única pessoa nascer tantos produtos, né? Que o Braga hoje ele é vários produtos, você é vários produtos. E a gente entende que a gente não pode mais estar com aquela ideia de antes de ser uma única pessoa para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sem ter uma equipe e colocar todas as apostas em um único cesto. Não colocar todos os ovos da galinha num cestinho, né? É o conhecimento milenar de ir pivotando. Mas você falou aí da parte de produtos. Eu acredito que, assim, para mim, como pro Braga, como para várias outras pessoas que estão nessa jornada de desenvolver, de empreender, o maior aprendizado é entender que a gente é uma marca. Quando a gente compreende que a gente é uma marca, o como ali do produto ou do serviço, ele vem com um selo de veracidade, um selo ali de ser bom, uma transferência de autoridade. Então, o maior ativo que a gente pode ter é a marca nossa. É a Braga, é o Gamarra, você, é tantos outros. Então, eu vejo que não é nem o produto, é a gente compreender da marca e se portar sobre isso. E eu tô falando isso aqui agora porque isso aí mudou uma chave para mim lá atrás, quando eu escutei isso do Joel J falando. Escutei do Joel J falando, que é um cara que o Braga eu acredito que admira também. Para mim é um dos caras que eu mais acompanho assim de forma assídua, por ser um grande empreendedor de educação física. Quando ele falou assim, gente, entendam que vocês é uma marca. Porque ele era Joel Moraes. E aí ele criou o J. Não sei como foi a história, mas aí ele falando que Joel J. Quando eu entendi que eu era uma marca, pum, mudou total as minhas atitudes e os resultados que eu colhi. Então isso a gente transforma muito ao longo da jornada. E aí vai aprimorando, né? Aí vai entender como que faz uma marca, como que cuida dela, faz rebrand, reposiciona quando precisa. Isso é importante demais. E é mesmo, e eu fico muito feliz da vida ter proporcionado esse encontro para nós aqui. E eu gostaria que você falasse, Braga, das suas redes sociais, como é que chega até você, você também, o Gamarra, para a gente poder estar aí bem atualizado aí com o momento que vocês estão Pô, aí chega na até mim é vida. fácil, é arroba Coach Braga, COACH Braga, tô à disposição, tá? Tem meu estúdio aí aqui em Uberaba, 2 ruas para baixo do fórum, na rua Vinícius de Moraes, 150. Até o nome ajuda, né? Até o nome ajuda. Das 5 da manhã ao meio-dia, das 4 às 20 horas, tá? Sou o cara da motivação. Para quem não sabe, motivação é mover uma ação. Então, assim, isso mesmo. Quando você vê que uma pessoa é motivada, por que que ela é motivada? Porque ela está sempre movendo ações. Então, motivação, significado é mover uma ação. E eu amo isso, eu amo essa palavra, eu amo estar em movimento, eu amo estar com pessoas, né, contribuindo para o crescimento pessoal e profissional das pessoas. Não sou de ficar medindo palavras. Não vou, se a pessoa me procurou, é isso, isso, isso. Quer ajuda, quer. Não quer, tá tudo bem, a vida que segue. Amizade é a mesma, mas melhor do que ficar calado ou, né, por exemplo, assim, não ajudar a pessoa conforme deveria. Papo, igual quando vocês me procuraram. Braga, a gente vai fazer isso, eu já fui direto. É loucura. Eu Uhum. sou sincero, é loucura, mas é mesmo. Vai adiantar eu não falar pra você, falar nas costas, falar pra outro. Não, eu falo, é loucura, mas eu sempre vejo uma luz no fim do túnel. É possível, mas os números não mentem. A gente precisa fazer isso, isso e isso. E aí é o quê? Intencionalidade. Toda reunião semanal com o meu time eu falo, intencionalidade. Essa semana vocês vão colocar intencionalidade no quê?
Intencionalidade, para quem não sabe, é você colocar energia nas coisas certas. É foco. É igual o quê? É igual um cavalo. O cavalo não tem aquela proteção que ele não vê nada dos lados, ele só vê lá na frente. Isso é intencionalidade. Você tá vendo lá na frente, está focado, 100% presente para aquilo. Mesma coisa que vocês vivenciaram na palestra do dia, que vocês estavam 100% presentes para aquilo. Deixou de trabalhar, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Tava dedicado, tava full time, que a gente fala. 7 horas da manhã até 1 hora da manhã. Levantava, eu, Rafa, tinha vez saía 7 da manhã, chegava 1h30 da manhã em casa. E quanto tempo que foi a ideia, entre a ideia de fazer o evento até acontecer o evento? Foi em novembro? Foi em novembro. Foi em novembro o nosso primeiro e-mail com a equipe do Diego, até no dia 10 de junho. A gente tinha marcado uma data antes, desmarcamos essa data, porque senão aí teria sido o horror mesmo, que o Braga lá na época ele já ficou assustado e se fosse antes. E aí foi, assim, um aprendizado imenso. Eu falo pro Rafa hoje o que a gente quiser fazer, a gente faz, basta determinar. Sim. Sabe? E ir Dá pra, atrás sim, do dá pra fazer, conhecimento. sabe? Dá pra fazer mesmo. Mas eu e o Gamar, a gente tem muito com a gente o seguinte: a gente sempre gosta de estar no meio dos melhores, independente. A gente chama isso de acesso. Acesso tem que pagar? Então nós vamos pagar. Como já aconteceu, quando foi sua última mentoria agora do Endo Carvalho? 60 mil. Pagou 60 mil para estar com o Endo Carvalho, que é o maior Admiro demais. coach na área de desenvolvimento pessoal. Se precisar da gente vender um carro para estar com o cara, a gente vende. Porque a gente sabe que uma hora que a gente vier com essa pessoa, a gente recupera o dinheiro. Com estratégias valiosas, né? Então o ambiente muda o jogo. Isso serve pro Rafa também, que ele tá começando na carreira e na medicina. A gente tem que estar em ambientes que transformam, né? Então, por exemplo, assim, pô, por que que é bom ir lá no Estúdio Braga? A energia é muito boa. Porque lá eu não aceito ninguém falar de ninguém. Lá, entendeu? Lá é o tempo todo pessoas alegres, otimistas, determinadas. Então eu tô sempre em ambientes assim. Na hora que eu vou em ambiente que as pessoas só reclamam, só xinga, bebe, fuma, fala mal dos outros, tô fora. Nem passo na Você porta. nem vai perder seu Não tempo com perco, isso, não né? perco. Então as pessoas precisam saber o que? Colocar energia nas coisas certas, nas pessoas certas, aprender a falar não, Ina. Quando você sabe falar, aprende a falar não, você fica até mais leve. O ser humano é energia, né? Então é importante a gente compreender. O ser humano é energia, os ambientes são energias, que tem ambientes, tem egrégora. Então a gente precisa entender onde que a gente quer acessar. Cuidar do ambiente, como o Braga falou, a gente cuida muito. Para viver em alta performance, não tá no ambiente de bebida, de ali muita festa. A gente tem essas autorresponsabilidades, policiamento em várias situações. Isso é importante. Sobre a parte de investir, lá atrás, eu conto isso em todas as palestras. A minha mãe, como era professora, teve um dia que ela chegou, eu cheguei da escola, ela estava lá com um monte de diário em cima da mesa para corrigir. E a gente já tinha combinado de jogar bola, os meninos, lá na porta de Eu casa. assisti isso. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei, mãe, deixa eu brincar, deixa eu jogar bola. E ela com aquele diário, arrumando a unha do pé, assim. Um filho, bateu a mão no diário, falou, filho, isso aqui ninguém vai te tomar. Conhecimento é poder. E eu fiquei com essa frase, esse dia, assim, no meu inconsciente marcado. Depois de muitos anos, eu acessei isso em uma terapia. Veio a imagem certinha dela falando no dia, as emoções, lembrava assim, parecia que estava vendo na televisão. E aí, eu fiz uma remodelagem nessa frase de acordo com o meu jeito de viver. Que eu penso o seguinte, muito atrelado no que vocês dois falaram da parte de idade, sentar na mesa com pessoas que são referências, que é o dinheiro ele vai e volta, o tempo ele nunca volta e o conhecimento você nunca perde. Então eu remodelei trazendo essa frase como um lema de vida. Sobre a parte de investir, gente, quando eu fui comprar primeiro o curso de R$2.000, parecia que era loucura. E depois vai indo até você entrar e acessar uma outra energia e você começa a entender um novo jogo.
É que a gente tá entre os maiores? Não. Mas a gente conecta com eles ali. A gente não tá ali faturando talvez a mesma coisa que os caras, mas o primeiro passo para estar faturando é acessar a energia, o modelo mental. Porque tem coisa que precisa de tempo. E em 2020 para 21, eu tive acesso sobre um tema que são ciclos de 7 na vida da gente. Tem um termo, não sei se é, acho que é antroposofia, se eu não me engano. Do 0 ao 7, primeira infância. 7 ao 14, pré-adolescência. Dos 14 ao 21, a adolescência. E depois começa a vida adulta. E vai indo. E lá atrás, eu sou uma pessoa que eu reparo muito padrões em pessoas que têm sucesso, tanto pessoas que eu vejo aquilo como aprendizado. Eu comecei a entender que as principais pessoas que eu admirava estavam entre a faixa etária de 35 a 38 anos. E alguma coisa tem. E eu fui futricando. Até eu achar essa resposta aí desses ciclos de 7. E aí eu entendi uma coisa. A intensidade direcionada com conhecimento, ações e experiência, porque você vai ter que fazer errar, não adianta só teoria, distorce o tempo. E aí eu comecei a investir para sentar em mesas com pessoas que eu admirava, para fazer negócios que poderia dar certo, poderia dar errado. Já tiveram vários que deu certo, já teve alguns que deram errado, que quebrou a cara. Você falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Mas reverter o jogo. Então, eu entendi esse processo, eu agradeço a Deus por ter tido essa visão bem no início. Mas o ser humano ele aprende de duas formas, ou na dor ou na repetição. Eu aprendi de acordo com a dor que eu estava passando no momento da minha vida. Porque do nada a base que eu tinha era meu pai. Aconteceu dele infartar assim, tipo, num estralar de dedo. Eu falei, gente do céu, a vida não é um morango ao leite, não. Preciso me capacitar aqui, porque e se acontece de eu ficar sozinho aqui, como que eu vou Me virar? Então eu tive que capacitar para esses outros lados. Então o que eu contando todo esse enredo, esse contexto para ficar de dica, de conselho para pessoas que estão aqui vendo é: hoje, se você tem a oportunidade de se capacitar, de se desenvolver, vai. Não espera a vida se tornar um caos para você mexer, não. Quando tá no bom, pode se mexer também. Aí que é mais tranquilo. Quando tá bom, pode melhorar, né? É, aí que é mais tranquilo para evoluir. Dentro disso, falando das redes sociais, onde a gente traz muito sobre empreendedorismo, dicas para quem é do mercado de saúde, personal, donos de estúdio, de academia, passos ali de mentalidade que a gente compartilha no @comendador do fitness. Mas se você digitar Gustavo Gamarra, aparece também. E mais voltado da parte de exercício, de saúde, compartilhar ali vários cases de alunos nossos, @Gamarra Fitness Oficial, as redes sociais. E no YouTube, @Comendador do Fitness. Se inscreve lá também, gente, além de seguir no Instagram. Ó, o menino tá quase em todas as redes sociais, né? Hoje a gente sabe que isso é muito importante para nós. E eu gostaria de falar para vocês dois que os microfones daqui sempre vão estar abertos para vocês. Vocês podem vir conversar comigo, com as outras pessoas que estão vindo aqui, ou chamar outras pessoas para virem aqui também, para vocês estarem tendo esse bate-papo, porque o que eu aprendi também é poder compartilhar. Eu achava, Braga, que isso daqui estava muito ruim para me compartilhar, você acredita? E aí, quando eu comecei esse movimento aí de trazer o Diego, e às vezes eu fazia reunião com as pessoas aqui, que os outros falavam, mas como que isso aqui tá parado, né? E eu falava, oh, mas não tá legal. Nossa, quantas pessoas sonhavam ter já um estúdio montadinho igual esse daqui. Eu falei, então eu vou dividir com as pessoas o que a gente tem aqui. Então, tá aqui, realmente, para Muito obrigado, dividir muito e obrigado. compartilhar com as Tá pessoas, de viu? parabéns. Muito obrigado e parabéns pelo espaço. Que é muito
Eu gosto muito do podcast, eu sou um fã de podcast. Abri o meu ali, o primeiro que eu levei lá para Monte Carmelo, depois a gente não teve segmento também, na parte de empreendedorismo, mas esse do fitness a gente vem fazendo gradativo. O ser humano, em todas as camadas da vida, ele aprende por histórias. E o podcast é um meio muito grande de potencializar histórias. E eu quero te parabenizar por ter feito podcast de vocês, trazer pessoas inspiradoras aqui. Tenha certeza que no YouTube, talvez também no Spotify, vai chegar várias mensagens que você, como host do podcast, vai poder levar ensinamentos seus, de outras pessoas, ser um veículo, um vetor de transformação para inúmeras vidas que estão do outro lado. Parabéns, viu? Muito obrigada. E aqui tá aberto mesmo, viu? De verdade, para vocês. Sucesso para nós. Show. Ó, e para quem acredita que o produto dele tem que ser sempre uma vitrine, tá aqui o Vitrine Social e Saúde, que vocês também podem estar aí sendo um patrocinador de qualquer podcast que esteja aqui com a gente, viu? Show.